Olá, aqui é o Riquelme Bastos Gomes, né? E o meu grupo ficou com a função logarítmica, então vamos lá. Os integrantes do meu grupo são Gessé Souza, João Mateus, Letícia de Carvalho, Luiz Felipe e eu. Um pouco do que vai ter no nosso trabalho será a introdução, os objetivos gerais, os objetivos específicos, a justificativa, os resultados e a conclusão. Eu fiquei com a parte da introdução, né? Então vamos lá. A função logarítmica ela pertence a um grupo, né? E ela é utilizada para achar o x que corresponde a uma base elevada a um expoente, a qual é chamado de logaritmando. A gente percebeu que uma parcela dos alunos do ensino médio apresenta dificuldade em compreender e aprender o conteúdo, que pode ter alguns obstáculos, como por exemplo, que são os problemas que eu coloquei aqui, né? Outros assuntos necessários para a resolução, dificuldade na elaboração dos gráficos e entender onde é utilizado no dia a dia. Com base nisso, o meu grupo desenvolveu uma aplicação web que visa utilizar de métodos e técnicas para o entendimento do conteúdo por diversos alunos que tenham essa dificuldade. Bom dia, meu nome é Gessé e eu estou aqui para falar um pouco sobre esse site, né, que foi muito importante sobre a função logarítmica. Eu vou falar um pouco sobre os objetivos, né, esse site tem tudo para facilitar na hora de aprendizar sobre essa matéria tão importante. Imagina só, né, a gente tem aí aulas no YouTube disponível a qualquer hora, para qualquer lugar e é uma liberdade muito grande, né, nada para se preocupar com horários, né, cada um pode assistir no seu próprio ritmo tranquilo. E tem mais, né? Essas aulas ela tem demonstrações de gráficos da função logarítmica. É bem interativo, dá para visualizar, né, como é que esses gráficos são construídos no plano cartesiano, entender também as paradas de conhecimento, né, e tudo mais. É bem mais fácil do que só a teoria, né? A gente pode colocar isso na prática, mostrando assim o site, né, no caso, tem o objetivo de mostrar e facilitar também de como será, né, como é feito uma função logarítmica em planos cartesianos, por exemplo. E para botar em prática, né, a gente tem vários exercícios, que são exercícios personalizados. E dá para testar, por exemplo, os nossos conhecimentos, né, ficar afiado aí na função logarítmica. E o melhor é que a gente recebe lá um feedback na hora, né? Então a gente já sabe se a gente está vacilando, vai lá e corrige na hora. E isso é uma aprendizagem muito eficiente, né? Que você sabe qual é o grau, né? O nível que você está aprendendo aquele assunto. O lance também é tornar essa matéria mais interessante para todo mundo, porque a gente vê que são muitos cálculos, né? Muitos números, e por isso o site é bem atrativo. Com tudo que a gente tem, né? E precisa para entender de vez aí a função logarítmica. Assim, ninguém vai ficar de bobeira aí na aula sem prestar atenção, né? Esse site ele traz uma segurança maior, né? Um aprendizado melhor e também você vai colocar na sua cabeça que isso não é tão difícil assim. E tem mais uma coisa que eu achei muito legal, né? E o objetivo desse site é a gente também ver as aplicações que são reais dessa função logarítmica em várias áreas, né? Como na ciência natural, tecnologia, né? Economia. E é bom também saber que esse conhecimento ele não vai ficar só no papel, né? Mas é útil no caso para várias situações da vida. Bem, em relação à realização desse trabalho, nós temos a necessidade em auxiliar estudantes do ensino médio quanto ao entendimento da função logarítmica. Então, coisas como o conceito, a utilização da função e o cálculo, principalmente, são coisas que serão abordadas porque são muito importantes para que seja entendido. Bom, olá, eu sou Luiz Felipe e estou responsável pela parte dos resultados. A principal material de execução do nosso projeto, denominado Função Logarítmica, é a aplicação web. Essa aplicação web, ela é baseada em alguns princípios. Os principais princípios dela é a transparência, a interação com o usuário e também a didática, né? A gente vai pesquisar ali, procurar algumas técnicas que ajudem pessoas, né? Em relação à divisão, né, dessa aplicação web, ela é dividida em três abas, né? Sendo essa aqui a principal. Nessa principal, nós podemos ver aqui no canto, né, principalmente, temos aqui fração, potenciação e material de apoio. Esses são links para materiais que possam te auxiliar, né,
a entender alguns assuntos que são relacionados à função logarítmica. Já no centro, né, nós temos a gente tem aqui o menu com abas, né, que vai andar pelas três abas. Temos o conceito de função logarítmica de forma bem simples, transparente, conceitual, para que eles aprendam de fato e tenham mais facilidade na hora das provas e alguma coisa relacionada, né? Temos algumas caixinhas aqui que são para preencher parâmetros, que ao apertar em um calcular, eles vão criar um gráfico, no caso, a aplicação web. Aqui a gente tem links para videoaulas, acessinho da aba, né? Que são vídeos sobre os materiais correlacionados, um vídeo explicando sobre o que é a função logarítmica e sobre os exercícios resolvidos, que é para eles aprenderem na prática, né? Assim, no dia a dia, como funciona. E por último, a terceira aba é sobre um quiz, onde eles vão aprender na prática, botar a mão na massa e fixar esse conteúdo. Bom, João Matheus, saudações. Eu fiquei de explicar a conclusão do nosso projeto. Basicamente, com o que a gente pode dizer que a existência da pluralidade e de vários outros métodos de ensino voltados principalmente para a matemática, que é o nosso projeto, que a gente construiu o site para ajudar, para reunir esses métodos. A gente tem videoaulas, a gente tem o gerador lá dos gráficos, que a gente pode inserir os números. A gente pode concluir que essa diversidade de métodos de ensino, principalmente na web, na internet, eles vão ser um bem muito grande para a população no geral dos estudantes, dos discentes. Por quê? Porque isso, como eu posso explicar? Vai ser uma facilidade bem maior, já que a gente tem uma pluralidade de métodos muito maior para muitas pessoas. Então, uma pessoa tem uma dificuldade X, outra tem Y. Com vários métodos de ensino, a gente consegue suprir individualmente essa dificuldade de cada pessoa. E isso a gente tenta trazer no nosso projeto, que a gente tem as videoaulas, o gráfico e etc. É basicamente isso. A gente pode concluir que esses métodos de ensino alternativos, como complemento ao método tradicional com o professor, a gente consegue ter um aumento do aprendizado de discente para uma pluralidade maior de pessoas, para mais pessoas com problemas diferentes, dificuldades diferentes. É basicamente isso.